mas é uma atividade prazerosa também. A gente chama os alunos da série, da monografia que lê, mas a gente escolhe que há também saber no ler há uma aprendizagem, há uma troca também. Então, eu queria falar sobre a temática do evento, um olhar de geólogo, mas um olhar que eu queria botar no plural, os olhares dos geólogos. Que não há só um olhar superior ao demais. Ele tem conexões, mas é um olhar muito facetado. Então, eu queria dividir a minha fala em 4 eixos. No assunto tem um número, mas eu preciso encerrar. Primeiro eixo, eu quero falar sobre a leitura pesquisada, sobre a imaginação geográfica e os olhares geográficos. O segundo eixo é a questão do tempo da escala. Tempo e escala como sendo elementos básicos, essenciais à geografia, independente do olhar que a gente poderá usar. E o terceiro seria sobre a questão da região, do território, dos recortes geográficos e espaciais que são importantes da análise geográfica. E o último ponto nós poderíamos deixar de ser perspectiva de pesquisa hoje da Amazônia, que é uma minha área hoje de estudo Amazônia. Claro que eu tenho dentro da Amazônia eu não estudo tudo, eu estudo mais a mineração, mas eu vou focalizar a questão energética, sobretudo na Amazônia Ocidental, que você precisa ter um olhar especial para essa Amazônia. Então, voltando ao primeiro tópico, que é sobre a aventura pesquisar, uma primeira técnica, que não é só da geografia, é da antropologia, é da sociologia também. Por que será que a geografia é uma ciência tão importante, pelo menos para nós, muito importante, como questionadora da realidade, porque só no século XIX ela foi considerada uma ciência. Ou seja, a geografia até então era uma arte de descrever os avanços, de descrever as sociedades. Porque só no século XIX ela foi um fato de ciência com teoria e metodologia própria. E até hoje ainda temos dúvida que a geografia seja uma ciência ou não. Não importa. O que importa é que nós temos que ter uma identidade geográfica. Se nós fazemos como geólogos, não pode ser confundido como economista, geólogo. Não, tem que ter uma identidade geográfica. Essa identidade geográfica é fruto de uma aprendizagem. Ou seja, como toda ciência, com todo cientista, você precisa de um treinamento. Senão você não estaria fazendo graduação, doutoramento, mestrado, doutorado, treinamento e um mestrado, doutorado, graduação, nada mais são do que treinamento. Você treinar para ter uma imaginação geográfica. O que me distingue, por
foto do turista mundial. Não, a maneira como o turista fotografa a realidade é mostrar que está procurando. Ele não está preocupado com a paisagem, está preocupado com a imagem menor. Ele procurando do fez uma fonte conhecida mais olha, sei lá. Mas o tráfico não. Então, está preocupado com a lógica espacial, com o que eu chamaria uma ordem espacial. Tudo tem um lugar nessa ordem espacial que precisa ser questionado, precisa ser pensado. Então, treinar a imaginação geográfica, ninguém nasce com ela. Outro dia eu estava assistindo um programa da TV Cultura e mostrava um discussor. Vendo pedaços de pau para eles, e disseram, o que você faria nesse pedaço de pau? Ele disse, olha, aqui tem uma boca, faria uma escultura de uma pessoa, você olha a boca e da fruta que eu começaria isso, começaria a desenhar. Isso é imaginação dele como instrutor, que é um treinamento. O senhor também vai olhar para uma realidade e ele já tem uma imaginação tal que ele vai procurar naquela realidade uma lógica, um questionamento. Por que isso está localizado aqui? Qual é a localização desse aqui? Qual é a ordem que está estruturando essa realidade? Que está dando ordem, que se reordena essa realidade. Mas isso é estranho. É estimulado pela nossa capacidade de pensar a realidade geograficamente, os pensamentos voltados para escutarem a lógica especial. Ou seja, nós vamos buscar no seu cérebro o que é pensar, perguntar. Então, perguntar o que é a realidade. Qual é o significado das coisas, dos objetos, das pessoas, quais são os papéis delas que foram dentro dessa paisagem. Se o primeiro pensar, olha, nós estamos no século XXI, aprender a pensar uma realidade, fica também saber ler. Quando nós vamos pensar no século XXI, ninguém estudou nada sobre nada, sobre alguma coisa. Não, já existe alguma coisa. Então eu tenho que saber ler. Mas vir a ler da minha leitura. A leitura só para cortar o pensamento. Eu tenho que fazer mais perguntas, eu tenho que ir além da descrição, eu tenho que ir para poder entender. Eu preciso de teoria, eu preciso de métodos para abordar uma realidade. Eu não sei que apenas ter uma intuição vai dar conta de tudo. Não, a intuição é importante, mas ela não dá conta de tudo. Pensar os conceitos. Os conceitos foram feitos não para você adotá-los mecanicamente, mas para você aprender a questionar a partir deles. Então, se eu tenho conceitos de visão, conceitos de território, é só para eu começar a abordar uma realidade. Mas esse conceito não precisa e não deve ser aplicado automaticamente. Então, saber lidar com a leitura. Antigamente, eu tinha vários